Alô, você do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube do DD. Projeto Alvo Certo começa agora e aqui a gente fala de carreiras policiais e dos temas mais importantes para os concursos de delegado de polícia. Se você não é inscrito no canal, dá uma olhada aqui, se inscreve, ativa o sino para não perder as próximas novidades. O canal a seção de comentários é inteiramente destinada a você, não deixa de fazer aqui os teus apontamentos acerca do que você está achando das nossas aulas, do que você quer ver nos nossos próximos encontros e também das tuas dúvidas e de tudo o que te interessa e te aflige. Bom, a gente está falando sobre direito penal a partir de agora. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro, tradutor no Brasil de Eugênio Raul Zaffaroni e várias disciplinas integram aquelas com as quais eu gosto de trabalhar. Se você precisar, o meu Instagram está na tua tela, gostou da pronúncia? É o @prof.rodrigo_barcelos com 2 L's. E não deixa, isto é mais importante, seguir o @dedicação delta também no Instagram, meu e-mail. Se você precisar dele, é o prof.rodrigo_barcelos 2 L's, @gmail.com.br. Está à tua disposição para tirar dúvida, qualquer coisa que você precise. O setor de comentários aqui também. Olha só, preste atenção no seguinte. Um dos tópicos com uma larga demanda, tanto no Instagram, quanto aqui nos comentários, quanto na vida em geral, é sistema de teoria do delito. De modo que a partir desta nossa aula aqui, que não é uma aula, né, porque é muito mais um encontro, uma troca rápida de ideias, eu procurarei abordar com você numa sequência de vídeos que serão postados aqui no nosso canal, os principais sistemas de teoria do delito. Clássico, neoclássico ou neocantiano, sistema final, finalista, teleológico e os modelos funcionalistas mais relevantes. Agora, é evidente que eu farei um recorte para aquilo que nos interessa, para as provas objetivas, discursivas e também as orais de delegado de polícia. Este assunto aqui é o mais complexo de todo o direito penal, parte geral. Porque aqui a gente fala de história, aqui a gente fala de criminologia, aqui a gente fala de política criminal, aqui a gente fala de dogmática, aqui a gente fala uma cacetada de nome de autor alemão, autor italiano, contexto, tem filosofia. Ou seja, esse aqui é o tema mais difícil. Ele está presente em absolutamente todos os editais para delegado de polícia civil, está presente nos editais para delegado de polícia federal, cai em prova objetiva, cai em prova discursiva, cai em prova oral, com níveis variados de dificuldade. A rigor, cai também para as outras carreiras jurídicas, Ministério Público, magistratura, de modo que se você é dessas carreiras e está perdido por aqui no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo também, porque este tema aqui te interessa, sobretudo se você faz concurso para promotor de justiça, que ao lado dos concursos para delegado são aqueles que mais ênfase dão nisto aqui. Então veja você o seguinte, é um tema difícil pra cacete, é um tema longo, é um tema cheio de detalhes, só que é um tema da mais absoluta relevância, porque é a partir deste tema, deste assunto, que a gente compreende como são alocadas as categorias da dogmática penal. Essas pecinhas desse xadrez muito maluco, desse xadrez muito louco, que é a dogmática penal, ou seja, o tipo, a ação, a ilicitude, a culpabilidade, a culpa, a imputação, a causalidade, o bem jurídico, todo esse tema. Mas eu disse a você, é preciso que a gente faça um recorte para os nossos concursos de delegado de polícia. Então, hora ou outra, se você já tem um estudo aprofundadíssimo nisso aqui e já leu o Juarez Tavares, já leu o Nilo Batista, já leu o Raul Zaffaroni, já leu eventualmente as fontes originais, algumas delas pelo menos, que eu citarei aqui a você, se você pode eventualmente falar, olha, mas tem uma questão aqui, claro, né? Porra, se eu fosse dar um curso a você sobre sistemas de teoria do delito, nós precisaríamos de muitas horas. Só que isso não é relevante para as provas de delegado. O que é relevante é o recorte que eu darei aqui, a partir do que já caiu em prova, a partir do que eu acho que é indispensável, ainda que não tenha caído, para que você compreenda globalmente o assunto, e aquilo que eu acho que pode eventualmente cair. O primeiro ponto é o seguinte, sistemas de teoria do delito. Isso eventualmente aparece também com o nome de escolas. E uma pergunta que frequentemente é feita é, o que diferencia as escolas de teoria do delito, ou as escolas do direito penal, das escolas da criminologia, porque esse é um tema e um termo que também nessa disciplina é comum, e, por fim, os movimentos de política criminal. Olha, o direito penal não é ciência, né? Assim como o direito como um todo não é ciência. De modo que cada autor pode usar, com um nível mais ou menos razoável, as palavras que lhe aprouver para designar o que ele achar que deve. Mas é possível que a gente, digamos assim,
perceba um âmbito comum de nomenclaturas. A expressão movimentos de política criminal tradicionalmente designa discursos sobre o poder punitivo. E aí o abolicionismo e o garantismo e o minimalismo querem contê-lo, restringindo-o ao mínimo possível. Os movimentos de lei e ordem, direito penal do inimigo, tolerância zero, janelas quebradas, entre outros, querem expandi-lo. Então, os movimentos de política criminal olham para o poder punitivo e fazem discurso sobre ele. Abolicionismo, minimalismo e garantismo fazem discursos para sua contenção, ou seja, é preciso restringir o poder punitivo ao mínimo. Movimentos de lei e ordem, movimentos de tolerância zero, de penal do inimigo e outros olham para o poder punitivo e fazem um igual discurso sobre ele, mas com outra finalidade. Querem não restringi-lo, mas ampliá-lo. Escolas da criminologia designam, a seu turno, grupos de pensamentos mais ou menos homogêneos sobre as causas do delito, sobre a figura do autor do crime, sobre a explicação filosófica sobre por que alguém e para que alguém comete um crime e sobre as maneiras de interferir com o sistema penal do ponto de vista político e do ponto de vista criminológico no conflito. Escolas de teoria do delito, a seu turno, é um discurso sobre a dogmática penal. Portanto, é o discurso dos juristas, não dos criminólogos, que é o que a gente atrela às escolas de criminologia, e não dos políticos, que é o que a gente atrela aos fenômenos de política criminal. Quando a gente se refere, portanto, a escolas de teoria do delito, ou escolas de direito penal, ou sistemas de teoria do delito, ou modelos de teoria do delito, a gente está falando sobre grupos de pensadores e de pensamentos mais ou menos homogêneos sobre as categorias do delito e sobre as legislações que compõem, em cada momento histórico, esse saber. Então a gente está falando de escolas de pensamento que vão agrupar, a partir de uma linha mestra de raciocínio, as categorias básicas da dogmática. O tipo penal, a ilicitude, a culpabilidade, o dolo, a culpa, a consciência da ilicitude e coisas do gênero. Isto sempre existiu? Não, claro que não. Dogmática penal é uma coisa recentíssima, muito recente mesmo. Se a gente puder fazer, talvez, um exercício muito longo aí no tempo, talvez nos seria lícito dizer que dogmática penal e, portanto, teoria do delito e, portanto, escolas de teoria do crime, como nós conhecemos hoje esse assunto, tem aí 200 e pouquinhos anos. Isto é uma criação do século XVIII, finalzinho, e do século XIX, aí já bem estruturado. E por que surge a dogmática penal? Surge como um mecanismo de racionalização do poder político. Simples assim. Toda a baixa Idade Média, a alta Idade Média, até o século XIX, experimentam um processo muito caricato, muito simples de compreender, que é o processo de acumulação do poder punitivo, que Nilo Batista chamará acumulação primitiva do poder punitivo, numa figura muito específica, que é o rei absoluto. Né? É um indivíduo que detém o poder político inteiro sob seu chapéu, e tendo ele o poder político inteiro sob seu chapéu, tem também o poder, uma espécie do poder político que é a mais importante e a mais relevante para manter uma sociedade como ela está configurada, que é o poder político punitivo. Não é por outro motivo que Nilo Batista chama política criminal de a ciência política do poder punitivo. Porque é uma disciplina que estuda uma forma muito específica do poder político, que é o poder punitivo. Mas beleza, durante toda a Idade Média até o início da modernidade, portanto, século XVI, século XVII, século XVIII, a gente experimenta esse longo e progressivo processo de acumulação primitiva de poder punitivo, em que os estados absolutos vão retirando da vítima o protagonismo sobre as suas próprias conflituosidades, vão eliminando o duelo judiciário, vão eliminando a vingança privada, vão eliminando os estatutos das cidades, que eram códigos, talvez, multi-antecedentes do que hoje a gente chama de posturas municipais, talvez, dos direitos senhoriais, dos direitos feudais, e colocando todas essas várias manifestações de micropoderes sob a batuta do rei. Portanto, trata-se de um processo de acumulação primitivo de poder, né? E de poder punitivo, ou seja, poder, a capacidade física, fática e política de impor dor, sofrimento, penas e punições a quem descumpre a lei. No que isso importa? Bom, lá por via do século XIX, esse processo está completamente acabado, perfeito.
O Estado absoluto atinge o seu auge, até que, assim como na tragédia de Darth Plagueis, se você pegou a referência, deixa aí nos comentários, o Estado absoluto tinha tanto poder que a única coisa que ele temia era perder o seu poder, o que eventualmente aconteceu. E quando a gente tem os eventos da Revolução Francesa, dentre outros, progressivo, isso não é um marco, né? Digamos assim, aconteceu, isto mudou tudo. Mas é um longo processo, né? Mas quando a gente tem os eventos ali do final do século XVIII, do início do século XIX, surge uma concepção político-criminal sobre o poder punitivo, que é uma concepção mais restritiva, que é preciso conter o poder punitivo. E aí autores como o Francesco Carrara, que nós estudamos com muito mais profundidade dentro da criminologia, atrelando a escola clássica, vão olhar para o poder punitivo e vão falar: puta merda, tem que conter um pouco isso aí. Então aquela célebre frase do Beccaria, né? Olha, o que importa não é a gravidade da punição, é a certeza da pena. Beccaria não era um criminólogo, um cientista, nada disso. A gente está falando de um jovem rapaz, se não me falha a memória, seus 23 anos ou alguma coisa nesse nível, que não sabia nada de nada, sobre questão criminal, né? Nem sobre a efetividade da pena. Não. O que Beccaria está dizendo ali era o seguinte: pô, peraí, não precisa tanto, não precisa cortar a cabeça, não precisa torturar, não precisa execução da pena dessa maneira, não precisa um poder punitivo brutal como o do Estado absoluto. Todo esse cenário borbulhante faz surgir ali uma gama de juristas que, dentro dessa ideia, começam a racionalizar juridicamente as situações em que será lícito ao Estado exercer o poder punitivo. E temos aí, portanto, o surgimento da dogmática penal, ou seja, o surgimento dos juristas que olham para esse poder punitivo e dizem: porra, peraí, não precisa tanto, não precisa tão grave, não precisa tão drástico, não precisa tão violento. Então será preciso que nós, os juristas, através da legislação e da racionalização, da filosofia, da racionalidade, de todo conhecimento que era próprio dessa gente da época, que eram muito intelectualizados, muito mais do que a gente é hoje, vamos então reunir um corpo de conhecimentos que nós chamamos de doutrina, e que nós chamamos de teoria do crime, ou teoria do delito, ou hoje modernamente dogmática penal, para dizer quando será lícito e quando será ilícito que o poder punitivo se habilite em desfavor dos indivíduos. Ou seja, vamos racionalizar as hipóteses jurídicas que, uma vez superadas, permitirão ao Estado, agora derrubado aquele rei absoluto, que disporá de uma longa sobrevida nas minisséries da Globo, comendo a coxa de frango. Ou seja, vamos agora racionalizar as situações em que objetivamente o poder punitivo será lícito quando exercido. Ou seja, tem início aqui com a derrubada dos estados absolutos, o surgimento da dogmática penal. Isto é exatamente igual, mais ou menos, né? A história nunca é assim, né? Nada é parido, pô. O que sai do ventre da mulher é o bebê que nasceu naquele momento. As ideias, as transformações sociais, o surgimento das noções políticas e jurídicas, nada nasce, né? Então o pessoal gosta de dizer, o sistema clássico nasce ali. Pô, peraí, o não sei o que nasce ali, a teoria do dolo nasce ali. Vamos com calma, né? Os processos políticos não nascem. Eles vão dentro de um progressivo e lento processo e movimento de acumulação de sentidos e por aí vai. Bom, é com o fim desse processo de acumulação total de poder punitivo na figura do Estado absoluto, que precisava desse poder para manter a configuração da sociedade, como ela estava, né, para manter, portanto, o Estado absoluto, é com o fim desse processo que começa a surgir a dogmática jurídico-penal. Beleza, com quem? Aí é que entra um ponto de corte. Você encontra nas suas provas 3 nomes atrelados ao surgimento da dogmática penal ou as maneiras ali mais incipientes da sua formulação. Esses 3 nomes são Francesco Carrara, que é este primeiro, não sei em que a câmera espelha, né? Mas é esse camarada aqui com uma roupa meio azulada em cima.
Era um magistrado italiano, foi magistrado, era um sujeito profundamente religioso, era um filósofo, e escreveu. Eu acho que eu tenho até aqui, curiosamente, para mostrar a você. É o autor desta coleção aqui. Ó. Você vê aqui que são todos esses livros brancos aqui e tal. Que escreveu o programa de direito penal. São 11 ou 10 ou 11 volumes, a depender da edição. Carrara era um magistrado, foi legislador, era um filósofo, era um religioso, tinha as concepções dele sobre o poder punitivo, e ele escreveu o primeiro grande tratado sobre teoria do crime, que é este aqui que eu acabo de mostrar a você, chamava-se Programa de Direito Penal. Beleza. Você encontra nas suas provas Carrara vinculado à escola clássica da criminologia, e aquela, já estudamos isso aí nas aulas para trás, 1000 vezes, e aquela noção de que o crime é produto de uma má decisão do agente, é produto de uma má utilização do livre-arbítrio, todos os homens são iguais em razão, que é bem a noção do iluminismo, né, e da difusão da racionalidade das pessoas. A ideia de que o delito importa mais do que o delinquente, porque se todos os homens são iguais, o que os diferencia é a ação e não a condição física, não a condição biológica, não, por aí vai. Então você encontra Carrara nas provas para delegado vinculado a essa incipiente formulação da dogmática jurídica penal. Pela via alemã, você encontra um sujeito que é pouco anterior a Carrara, chamado Paul Anselm Ritter von Feuerbach. Está embaixo aqui a foto deste indivíduo que está embaixo de Carrara. Agora uma imagem mais amarronzada, né? Está olhando assim para... Que foi um indivíduo absurdamente importante para a dogmática jurídica penal, e você o encontra vinculado nas provas de delegado também ao surgimento da dogmática penal. Você o encontra muito atrelado ao princípio da legalidade, porque Carrara efetivamente formulou alguns daqueles brocardos latinos que nós comumente atrelamos ao princípio da legalidade. Você o encontra igualmente vinculado à teoria da pena, porque remonta a Feuerbach aquela ideia da prevenção geral negativa e, portanto, a teoria da coação psicológica. E você eventualmente o encontra vinculado às primeiras sistematizações gerais de teoria do delito. Eu, curiosamente, também tenho o livro dele aqui. Será que dá para te mostrar? Será que ele está perto aqui de mim? O livro de Carrara, de Feuerbach? Eu acho que ele não está perto aqui de mim, não. Deixa eu ver. É um pequeno tratado que tá mais ali pro canto. Bom, você também o encontra. Outro terceiro nome que você encontrará atrelado nas provas para delegado de polícia ao surgimento de uma incipiente dogmática penal, de uma incipiente teoria do delito, é Carl Binding, que está aqui acima da minha imagem, agora numa foto toda preto e branco. Era um positivista germânico, provavelmente o pai do positivismo normativista. Ficou muito famoso pelo seu trabalho acerca da teoria das normas, isso já caiu em prova para delegado. Tinha uma concepção que diferenciava a lei e a norma, diferenciando quem era o destinatário da lei e quem era o destinatário da norma. Escreveu sobre normas penais em branco, com uma frase que ficou célebre até, e já caiu em prova, dizendo que a norma penal em branco era algo como um corpo um corpo errante em busca de alma. O que é uma analogia, né? Uma metáfora. A norma penal em branco é aquela que está faltando a alma dela, né? E aí é preciso que a gente vá vagando pela legislação, pelos atos infralegais, buscando a alma da lei penal em branco. Quem é verdadeiramente o pai da dogmática penal? Olha, isso pouco importa. Binding foi o pai da dogmática? Não, não pode ter sido, porque Binding já é um autor muito posterior, né? Feuerbach é do século XIX. Binding, você está vendo aqui, tem a data de nascimento. É um autor aquele que nasce já na primeira metade, no finalzinho da primeira metade do século XIX. Mas, como eu disse a você, é preciso que a gente faça um recorte para as provas de delegado. E nesse sentido, você encontra esses três autores vinculados ao surgimento da dogmática penal. Você os encontra também vinculados à criminologia,
especificamente Carrara e Feuerbach vinculados à escola clássica da criminologia, e Binding vinculado a uma escola positivista, normativista germânica. Todos esses três sujeitos foram extraordinariamente importantes para o surgimento da teoria do delito, sem sombra de dúvida, sem absolutamente nenhuma dúvida. E é a partir desse ponto que eu gostaria de introduzir a você 4 nomes que, caminhando já da primeira metade para frente do século XIX, dão origem ao que a gente chama de sistema clássico de delito. Essa é uma expressão jocosa até, né? Que nenhum deles se chamava de clássico. Ninguém chama, olha, nós somos os clássicos. Isso foi uma expressão jocosa que foi, sabe, colada na cara dessa galera por Enrico Ferri, que era aparentado lá com Cesare Lombroso, um autor do século XIX, um criminólogo, e pegou muito mais dentro da criminologia. Ferri, olhando para essa galera toda da criminologia, né, Carrara e outros, falou assim, pô, como é que eu posso sacanear essa galera toda? Ou seja, o pessoal que não usa a metodologia científica para falar sobre criminologia, ele chamou esse pessoal todo de clássicos. Aí depois a gente acaba transfundindo o nome clássicos, que Ferri chapeou nos criminólogos, em Carrara, Feuerbach, Romagnoli, Carmignani, Beccaria e outra, que a gente acaba transfundindo esse nome para os juristas, que conforme a gente viu é outra galera, né, que bebe daquela fonte, mas é outra galera, do século XIX, aí vira o sistema clássico. Então, a palavra sistema clássico ou escola clássica de delito, você a encontrará vinculada a essa galera aqui que está na sua frente, a esses 4 sujeitos bem apessoados aqui, mas a maioria deles autoritário até o talo. Vamos falar bastante sobre isso. Mas você encontra essa expressão vinculada a esses 4 autores aqui. São eles: Rudolf von Jhering, este primeiro camarada aqui na foto, o mais longe de mim, que é um autor que a gente conhece muito mais pelo trabalho de direito civil, pelo debate acerca da teoria da posse com Savigny, pelos estudos que ele fez acerca de direito privado romano. Quem estuda para magistratura eventualmente e está ligeiramente mais ambientado com a disciplina de humanística e noções gerais de formação humana, costuma encontrá-lo também dentro da teoria do direito, vinculado à chamada escola da jurisprudência dos interesses, e por aí vai. E outros. Pô, Rodrigo, mas então Jhering escrevia sobre teoria do direito, sobre filosofia do direito, muito mais sobre direito civil, mas tem importância para o sistema clássico dele? Tem, total. E uma específica muito importante nos interessa. Jhering foi professor no doutorado de Liszt, que é esse segundo sujeito aqui, a quem você, a partir de hoje, chamará de pai do sistema clássico de delito, porque assim ele é nomeado pela maioria das bancas de prova para delegado. E é o segundo sujeito aqui, com uma bela barba e a mãozinha assim para frente, que foi objetivamente o penalista mais lido entre nós aqui no Brasil, do Império à República. Possivelmente foi o penalista também mais conhecido em toda a extensão do mundo na sua época. Foi um sujeito importantíssimo não somente para o direito penal, ou seja, não somente para a escola de direito penal, escola clássica, né? Ou seja, para a dogmática jurídico penal, mas também para o direito penal internacional. Foi político, se envolvia em discussões políticas, disputou cargo eletivo, pensou política criminal, escreveu sobre política criminal e formulou um conceito que recentemente foi cobrado, por exemplo, na prova para delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, se não me engano, a última agora, em janeiro de 2024. Ou foi delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, ou foi delegado de Polícia Civil de São Paulo. Mas, se não me falha a memória, delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, que cobrou o conceito de ciência total de Liszt. Uma ideia que Liszt atrelou à sua própria concepção sobre política criminal, segundo a qual era imprescindível que o direito penal tivesse ao seu lado uma dimensão prática e que tudo isso fosse também vinculado aos ideais político-criminais que ele dava ao sistema penal.
A ideia geral de ciência total do direito penal de List é uma ideia que ele escreve num texto péssimo chamado Programa de Marburgo, que não tem tradução para o português. Então, quem cobrou lá na questão de delegado de Santa Catarina ou leu isso de segunda mão, ou tem uma formação em alemão muito grande para ler o Programa de Marburgo. Eu duvido. Mas esse é um conceito que List desenvolve no Programa de Marburgo, dando, em resumo, ao direito penal uma conceituação normativa, à política criminal uma conceituação prescritiva e à criminologia uma conceituação descritiva, que é o que até hoje a gente faz aí nos manuais de criminologia, diferenciando direito penal com uma dimensão normativa, ou seja, prescreve, né, o valor sobre as condutas, com o discurso dos juristas, a criminologia uma dimensão descritiva e científica, experimental, e a política criminal uma dimensão propositiva. Eu disse prescritiva para a política criminal há pouco, mas propositiva, ou seja, a política criminal quase como uma conselheira penal do Estado. Tira mais pena daqui, bota mais pena daqui e por aí vai. O direito penal, a criminologia, o processo penal e a política criminal, tudo isso integrado, formando a ciência total que List desenvolveram. Você achará, passando uma moto aqui, escutou? Pelo amor de Deus, estou gravando de noite aqui, o cara passando uma moto dessa. Bom, veja você o seguinte, você encontrará Franz von Liszt de maneira absolutamente imbricada com o sistema clássico de delito. Era o autor mais importante, as bancas o atrelam ao sistema de delito como se fosse o seu pai, o seu fundador, o seu indivíduo mais relevante, mas você também encontra um outro nome, que era um outro professor de direito penal que posteriormente se somou à List e complementou o seu trabalho. O nome dele era Ernst von Belling. É o terceiro indivíduo que a gente vê aqui, também com uma barba bonita, olhando para aqui para mim, olhando para a esquerda, talvez você com a câmera espelhada, olhando para a direita. Belling foi um indivíduo que se somou à List posteriormente, ofereceu contribuições ao modelo clássico, ofereceu contribuições à teoria do tipo penal, ofereceu contribuições à teoria da omissão no direito penal, ofereceu contribuições à teoria da consciência da ilicitude e do dolo. A gente vai ver isso aí em mais detalhes. E por fim, Gustav Radbruch, que é este indivíduo aqui mais perto de mim, com um portentoso bigodão, que você pode encontrar vinculado tanto ao sistema clássico quanto ao sistema neoclássico ou neocantiano. Por quê? Porque esse sujeito viveu décadas e décadas. E no seu primeiro momento intelectual, ele pode ser reconduzido aqui ao pensamento do sistema clássico ou do sistema causal naturalista. Mas para o final da vida, em razão das influências filosóficas que ele sofrera, foi se vinculando ao sistema neoclássico de delito. Então, é um indivíduo que numa parte da vida esteve vinculado aos clássicos, noutra parte da vida esteve vinculado aos neoclássicos ou aos neocantianos. Jhering foi muito importante? Foi, porque foi o professor de List. Tudo que List fez é decorrência do que Jhering fez. A gente vai aprofundar isso. Radbruch é um indivíduo importante? Era. Agora, os dois fundamentais autores do sistema clássico de delito são Franz von Liszt e Ernst von Belling. Por esse motivo, você encontra a expressão sistema Liszt-Belling com muita frequência nas provas, atrelada aqui a esses indivíduos. Bom, e quais foram as contribuições dessa galera? Jhering estudou direito privado romano, Radbruch estudou filosofia do direito, e tocou a Franz von Liszt e a Ernst von Belling sistematizar toda a concepção intelectual sobre as categorias de delito que estava acontecendo naquele momento em algumas categorias específicas. E aqui, então, a gente tem a primeira formulação sistemática que você encontrará nas suas provas para delegado de um sistema de teoria do delito, com uma específica teoria da ação, posteriormente uma específica teoria do tipo ou da tipicidade, com uma específica concepção sobre ilicitude, com uma específica concepção sobre bem jurídico, sobre causalidade e sobre culpabilidade. Tudo isto aqui forma o sistema clássico de delito. Tudo isto aqui forma a escola clássica, o modelo clássico, ou o modelo causal naturalista, ou o modelo positivista de teoria do crime.
eu havia dito a você que eu pretendo fazer aqui uma sequência aqui no nosso canal, no nosso projeto Alvo Certo, trabalhando com você os principais sistemas de teoria do delito. Como, e eu sempre friso isso aqui, o pessoal do Dedicação é muito generoso comigo aqui no Alvo Certo e deixa eu dar a aula que eu acho pertinente e não me coloca um limite de horas, o que a mim me agrada muito, que eu posso trabalhar os temas na profundidade que eles merecem. Então, obrigado, Dedê, mais uma vez, porque isso aqui me agrada demais. Como o Dedê não me corta as asinhas, deixando que eu ministre aqui as aulas que eu acho relevantes da maneira como eu acho mais didática, vamos fazer aqui parte 1, parte 2 e parte 3. Então, ficamos aqui com esse primeiro assunto, parte 1 dos sistemas de teoria do delito. Aí, vou ver como é que eu vou chamar essa aula aí, pra sair na thumb, porque tem isso, né? YouTube e tal, tem que ter a thumb. Ou seja, mas ficamos aí com parte 1, introdução à dogmática penal, introdução aos sistemas de teoria do delito. E aí, no nosso próximo encontro, a gente examina exatamente o sistema clássico e o que é que isto aqui quer dizer e como é que essa galera toda construiu essas pecinhas desse xadrez muito maluco que é a dogmática jurídico-penal, do qual hoje nós somos herdeiros tardios, beleza? Não deixa de mandar os teus comentários aqui, eles são muito importantes, eu leio todos e eles dão uma estimulada também. Deixa as suas dúvidas, segue lá no Instagram, @prof.rodrigo_barcelos com 2 L's, @dedicação delta, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, faz a burocracia toda. A gente se vê já já, voltamos com a parte 2 disso aqui, dando segmento nisto aqui, que será relevante para a sua vida. Um abraço, até já.